Antes de mais nada, quero agradecer esta oportunidade divina de, em poucos minutos, nós podermos compartilhar algumas reflexões anteriormente feitas de mim para mim, e agora estendendo essa reflexão para todos vocês. Obrigado, Paulo, pela confiança, de hoje estar aqui com vocês, nesse compartilhamento que foi feito com tanto amor e com tanta reflexão. Antes, na sala, foi dito que os 5 primeiros minutos a gente fica um pouco nervosa, depois a espiritualidade relaxa a gente, isso é verdade. Mas vamos lá. Quero convidar todos vocês para pensar na reflexão do desenrolar dessa planta que iremos nos tornar, dessa árvore que iremos nos tornar. Quero pedir a vocês que cada um de vocês, no individual, de forma individual, pense em uma semente de um fruto. E nesse pensar individual deste fruto, dessa semente, a gente vai, com muita coerência, com base na biologia, com base na espiritualidade e as obras, a gente vai desenvolvendo isso e trazendo para a nossa vida cotidiana. O início de tudo, essa semente, ela vem com o símbolo da renovação, o símbolo que faz a nossa melhoria. Então, esse germinar, ele começa por embebedar, é a embebedização, ou seja, a umidificação do solo para com a semente, para poder ela romper a sua casca. Então, nesse rompimento dessa casca, vamos trazer para nós, no nosso cotidiano, são os sofrimentos que passamos, que é necessário para burilar o nosso íntimo. Esses sofrimentos que nós temos muito explicado no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, que fala dos nossos motivos de regeneração, que fala sobre os motivos de resignação, fala sobre os motivos de perda, de ingratidão, de desajuste, de desequilíbrio, por diversas causas. Sofrimentos esses que nós devemos passar, igual um ferro que é necessário ser aquecido para ser moldado, uma argila que é necessária ser mexida para poder desenvolver um vaso novo. É neste sofrimento e nessa dor que tem o enobrecimento do nosso espírito. E com isso, depois dessa casca, sai a radícula, que é o início do caule. Esse início do caule até chegar ao solo gera um tempo. E este tempo é justamente o tempo que temos que ter para poder esses sofrimentos passarem pouco a pouco. Como tudo que Chico dizia, tudo passa. Existem momentos de muita dor. Quero compartilhar com vocês, abrindo um parêntese, a forma como a minha semente individual foi rompida a casca, na qual eu adentrei no espiritismo. Tive uma síndrome pós-parto, onde quase fico cega, e tive uma perda de mais de 25 quilos. Os médicos não sabiam o que eu tinha. E, por curiosidade, eu pedi à minha mãe que me levasse naquela casa, ali perto, próximo à minha casa, que tanta gente ia. E mamãe olhou para mim e disse, filha, aquilo é um centro espírita. Eu disse, mas eu quero ir. Então, eu fui e até hoje eu estou. O sofrimento para cada um de nós
Não é só uma reforma íntima que devemos ter, é uma direção que impulsiona cada vez mais, com intensidade, para que nós possamos ir um passo à frente, ou subir mais um degrau no nosso progresso, na nossa evolução. Adentrei naquela casa sem forças para caminhar, amparada pela minha genitora, pela minha mãe querida, que hoje já se encontra na pátria espiritual. E hoje é com muita gratidão que eu agradeço aquele rompimento da casca da minha semente. Porque se não fosse aquele rompimento, eu hoje não estaria lá. Então, se faz necessário determinados momentos difíceis da nossa vida, não por masoquismo, não por adoração ao sofrimento, mas como muitas vezes Jesus nos chama pelo amor e nós não atendemos o seu chamado, é necessário esse chamado pela dor para o espírito poder se curvar. E na consulta mediúnica, a respeito do meu caso, pediu que eu tivesse humildade. Nesse rompimento de casca, nós colocamos muitas vezes a nossa vaidade, o nosso orgulho em evidência. Nós pensamos que outro pode passar o problema, mas a gente pensa muitas vezes por que eu estou passando por tudo isso. Mas se faz necessário passar por tudo isso com muito esforço, com muito suor e com muita disciplina. Disciplina essa que traz o desejo da gente se equilibrar. Precisamos disciplinar os nossos hábitos, nossos costumes, nossa forma de pensar, nossa forma de agir e nossa forma de sentir. E esta forma de pensar, de sentir e de agir traz em nós uma satisfação do caule entrar em contato com o solo. E assim poder se amparar com a energia do oxigênio, do sol, da luz e também com a umidificação do solo. E é nessa alegria que começa a passar o problema que nós estamos atravessando. Este caule vai crescer, crescer, e depois vai surgir as folhas, que essas é a que absorve a energia, realizando a fotossíntese. É o amparo divino da natureza que nos dá cada dia a energia vital para poder abrirmos os olhos, começarmos nossos dias, trabalhar, e é essa vitalidade, esse engrandecimento que Jesus nos dá de energia, é o que dá à nossa semente a alegria de ir até em cima do solo e poder contemplar a natureza. Tem dizendo no livro Libertação dos Sofrimentos, que fala sobre a aceitação do sofrimento, é o passo decisivo para a libertação dele, enquanto a rebeldia produz efeitos totalmente contrários. Nós precisamos ter essa aceitação para poder não sentir tão pesado aquele momento que nós estamos ultrapassando. Precisamos refletir o porquê e não estar vivendo só por viver, viver só por existir. Eu estou passando por essa situação,
alguma coisa em mim tem que ser trabalhada. Então, esse mergulho interior faz parte de uma reflexão entre eu e o meu Criador. Eu, semente, com o meu Criador. O que eu preciso nesse rompimento de casca? O que eu preciso para poder se emergir e captar as energias? O que eu preciso modificar em mim? Então, quando essas folhas, essa fotossíntese é realizada, isso tem um tempo. Do rompimento à casca até a formação dessas folhas tem um tempo. E esse tempo a gente tem que esperar. E muitas das vezes nós não queremos urgência, queremos tudo a tempo e a hora. Precisamos que aquele momento passe, aquele tormento em nossa vida passe. Só que só vai passar quando nós aprendermos como realmente devemos melhorar. Tem uma passagem que fala sobre a prece, e é um dos veículos que nós temos para balsamizar o nosso espírito nos momentos de tribulação, que fala o seguinte: a prece é um apoio para a alma, contudo, não basta. É preciso que tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Nós precisamos, nesses momentos, nos colocar em oração para falar com o nosso Mestre Jesus, com o nosso Pai Divino, mas nós precisamos ter fé, fé na sua bondade, fé em saber que não é por acaso, fé que precisamos dessa disciplina para poder galgar caminhos maiores. Temos a parábola da semente muito pouco comentada, que geralmente é comentada mais a parábola do semeador. A parábola da semente está localizada em Marcos 4, 26 a 29, e fala justamente sobre o reino de Deus em nós. Como são 3 versículos, eu vou falar para a gente poder fazer uma reflexão em cima desses 3 versículos, que fala o seguinte: ele prosseguiu: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Ou seja, Jesus nos coloca de forma física e na existência atual para que nós possamos desenvolver capacidades e habilidades na seara do bem. Depois ele continua: noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A providência divina faz com que a nossa semente, a semente dos nossos irmãos, seja cada vez mais absorvida de boas energias, de bons fluidos, para poder crescer e ter as oportunidades de evolução sem a gente, muitas vezes, perceber. Certa feita, eu estava falando para uma amiga que a gente não tem noção da proteção divina na nossa vida. A gente não tem nem mensuração o quanto, dia após dia, nós somos protegidos e abençoados. Principalmente quando nós estamos no trabalho no bem. Nós precisamos, muitas vezes, renunciar à nossa vida pessoal,
estreitar um pouco a nossa vida profissional, para podermos executar algum trabalho na casa ou algum trabalho na rua em benefício dos nossos irmãos. E nós não temos noção o quanto de momentos foram poupados de sofrimentos em nossa existência atual. Aí prossegue. A terra, por si própria, produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Então, aí conota que a terra, ela mesma faz o desenvolvimento, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer nossa parte, por quê? Porque o adubo para essa semente é o Evangelho. É o Evangelho diário, individual, para a obra coletiva do bem. Nós precisamos, nossos irmãos, estarmos sempre tendo como farol divino o Evangelho do Cristo. Precisamos dessa nutrição diária. Precisamos, a cada dia, ter uma compreensão minuciosa da fala do Cristo, porque é ela que nos orienta, é ela que balsamiza as nossas dores. Quantos de nós já escutamos, já lemos um versículo várias vezes, 2, 3, 4, 10 vezes. E cada vez que é lido, a mensagem que vai ao nosso coração é diferente de uma da outra. Porque o evangelho, eles são letras, mas ecoa com a sua energia. Minha avó dizia, minha filha, coloque a Bíblia aberta, porque fechada, ela é um livro como outro qualquer. O pessoal antigo tinha isso. Mas pegando esse gancho dessa fala, a Bíblia fechada, ela não traz o conhecimento. Você pode ter várias Bíblias dentro de casa, vários evangelhos. É um dos livros mais vendidos no mundo e o menos lido. Porque é bonito chegar numa casa e ter uma Bíblia, às vezes grande, dá até a impressão que todo mundo não lá lê, né? Mas precisamos buscar o conhecimento e precisamos também executar esse crescimento. Porque nós só evoluímos através do conhecimento e do trabalho no bem. Só tem essas duas formas. O conhecimento para trazer a consciência e a execução do trabalho no bem com a prática do amor. É dessas duas formas que o Cristo veio para nos dar o exemplo, nos colocar os conhecimentos e exemplificou a cada momento o amor e a prática de tudo que ele deixou. E nesse adubo divino que é o Evangelho, que acredito eu que tem nos passado a mão na cabeça, que tem enxugado as nossas lágrimas, que tem nos dado o ombro amigo há muitos momentos, mas também nos alegramos muito em muitos capítulos, em salmos, em versículos que tem na Bíblia, porque é através desse adubo que também vem as respostas das nossas escolhas. Quem um dia não já teve vontade de fazer uma determinada situação, tinha duas escolhas, dois caminhos, a da direita e da esquerda, e pediu orientação ao Cristo, e o Cristo deu uma palavra edificante através do Evangelho.
O evangelho em nós tem vários papéis, vários, imensos, um leque de alegria, de consolo, de enobrecimento, de renovação, de reforma íntima. Então, a cada um de nós, de acordo com a nossa necessidade, o evangelho age em nós. E isso foi o amor em herança que o Cristo nos deixou. Eu costumo dizer assim, que eu gostaria muito de ter estado naquela época. Posso até ter estado, né? Mas assim, eu fico imaginando cada parábola, porque eu digo assim, eu sou admirável demais ao Evangelho do Cristo, porque eu li um livro chamado Mulheres do Evangelho, e eu noto que muitas das pessoas que estão aqui na sala virtual são mulheres. Eu comecei a ler, já li 3 vezes esse livro. Cada vez que eu leio, eu fico mais deslumbrada com cada desenvolver de cada mulher que esteve com Cristo naquela época. E assim nós germinamos, absorvendo da terra esse adubo divino do Evangelho. Agora eu convido todos vocês para florescer. Vamos florescer. Vamos florescer, cada um no seu campo. Cada um com sua forma de flor individual. Um com as flores de uma cor, outro com as flores de outra. Mas assim belezamos as vidas dos nossos irmãos. Precisamos florescer na nossa família. Precisamos dar cor na nossa família. Precisamos ampará-la e demonstrar como mostrar o evangelho no nosso lar. Precisamos fazer o evangelho no nosso lar, para que o nosso lar possa florescer. O evangelho no lar, meus irmãos, ele tem tanta energia que não só limpa o seu lar das energias densas, ele se estende à vizinhança. E onde a sua energia possa não ir, se tiver outro lar, vai se estender. E assim vai para a humanidade. Precisamos florescer dentro da nossa família através dos nossos exemplos de amor, de paciência, de tolerância. Aí diz assim, não é fácil, Gracila. Não, mas Jesus nunca disse que ia ser fácil. Ele nunca prometeu isso. Mas ele prometeu a sua companhia diária, a sua presença sempre viva nas nossas vidas, em todos os momentos. E precisamos florescer no nosso trabalho, sem queixumes, precisamos exemplificar. No meu trabalho, só eu sou espírita. Então, do meu lado, tem uma evangélica. E o restante, tudo católico. Tem 2 evangélicos e uma católica. Nunca tive problema com nenhuma delas. Porque a primeira vez que me consultaram a respeito de religião, eu disse que não discutia religião. Não discutia religião. Eu digo assim, ó, futebol eu não discuto porque eu não conheço, né? Religião eu não discuto de jeito nenhum, porque o evangelho foi feito para edificar vidas, não para bate-boca, não para trocar palavras, mas foi feito para edificar vidas. E assim tem que ser no nosso trabalho, sem disputas, porque nós precisamos florescer, nós precisamos embelezar
o nosso trabalho, com o nosso sorriso, com o nosso bom dia, com o nosso ânimo, com o nosso otimismo e assim a nossa calma. Eu sou contadora. Minha vida é um pouco agitada no meu trabalho. Eu faço contabilidade e às vezes parece um hospício e ora parece um circo. É assim, meio lá e meio cá. Mas a gente tem que ter a calma para o equilíbrio. E nesses momentos de intranquilidade no nosso trabalho, a forma de florescer é justamente manter a calma. Aquele nosso colega de trabalho, que é o nosso personal do espírito, né? A gente costuma dizer isso, ele é o personal do espírito. Ele fica ali, de vez em quando indireta, de vez em quando provocando, mas é nesses momentos que nós precisamos florescer. Entra por aqui e sai por aqui, como diz os paraibanos. Mesmo porque nós só entramos em sintonia com quem nós permitimos. Nós só entramos na sintonia do outro se nós permitirmos. Nós precisamos ter essa disciplina de não se contagiar com a sintonia do outro e se neutralizar. E assim, florescer. Nós precisamos florescer no nosso centro espírita, gente. Nós precisamos acolher os nossos irmãos. Se nós sairmos dos nossos lares com problemas de trabalho, com problema com o marido, problema com o filho, vamos fazer uma prece antes de entrar no centro. Nós não podemos ser rudes, nós não podemos deixar de ser caridosos com nossos irmãos. Os nossos irmãos necessitados que adentram no centro, ele merece o melhor acolhimento que nós possamos dar, de acordo com os nossos limites também. Nós precisamos florescer para os bem-vindos da casa, porque são sementes que estão rompendo suas cascas, e que a gente já passou várias vezes por isso, que nós sabemos como eles estão se sentindo, e nós precisamos, com a consciência já adquirida, com esse adubo divino, auxiliar os nossos irmãos, introduzindo nele a boa-aventurança do Evangelho, a companhia divina, o projeto divino que tem para cada um deles. Então, é necessário. E eu coloquei aqui a prática do bem. Nós precisamos florescer no nosso trabalho. Nós precisamos florescer no nosso trabalho, em família, em trabalho, no centro espírita, na rua, em qualquer lugar que nós formos. Precisamos colocar um sorriso no nosso rosto, mesmo quando a vontade é chorar. Precisamos escutar, até nos momentos que nós precisamos de alguém para escutar os nossos problemas. Nós precisamos acalentar a cada irmão, mesmo precisando de colo. E nós precisamos, acima de tudo, florescer o mundo com o Evangelho do Cristo. E assim estamos sendo capacitados. São várias palestras online, palestras presenciais. São inúmeros livros edificantes. É a palavra do Cristo. E assim temos oportunidade, mas precisamos priorizar determinadas condutas na nossa vida para podermos florescer. E assim a nossa flor ficar mais colorida, mais bonita.
e assim embelezar a vida do nosso irmão. No livro Plenitude diz o seguinte: não espera fluir de imediato qualquer resultado, apenas se coloca em posição de oferecer, de ajudar os outros no seu desempenho moral. E é nesse florescer que nós auxiliamos o outro no desempenho dele moral. Porque nós já adquirimos o conhecimento, nós não somos leigos, nós não somos ignorantes. Por menos que nós saibamos, nós já sabemos a diretriz do caminho que devemos tomar. E nós precisamos pegar a mão dos nossos irmãos para trilhar conosco. Porque não vale a pena percorrer esse caminho que está sinalizado, está iluminado pelo farol divino, se nós vamos só. Porque, meus irmãos, na solidão nós não conseguimos evoluir. Na lei de sociedade, é claro quando se diz que nós precisamos do outro. Na lei de trabalho, é claro falar que nós precisamos do trabalho de execução, no trabalho do bem. Nós precisamos trabalhar e estar juntos. Nós somos elos de uma corrente, a corrente do bem. Aquele que está entregando a água fluidificada, ele é importante. Aquele que faz a sopa é importante. Aquele do atendimento fraterno é importante. O passista é importante. Aquela que faz o suco na cantina para poder ganhar o dinheiro para pagar a conta de água e de luz do centro é importante. Aquela que recepciona na frente do acolhimento é importante. Aquela que vende livros é importante. Mas em qualquer desses espaços que nós estamos no centro, precisamos florescer. Precisamos florescer e auxiliar os nossos irmãos nesse engrandecimento, nesse desempenho moral, para que juntos possamos dar as mãos e percorrer esse caminho. Uns mais lentos, outros mais apressados, mas que nós possamos auxiliá-los para essa maturidade espiritual que é necessária para florescer. Essa semana, aqui em Campina, vai ser lançado um CD do grupo Capela. Não sei se vocês já ouviram falar. O CD do grupo Capela, quem depois sentir a vontade de conhecer, Capela com 2L, tem no Instagram, tem no Spotify, para vocês conhecerem. E eu falando com Carol, que é a cantora, eu dizendo, Carol, eu não vou poder estar na reunião por conta que eu vou realizar uma conversa com o pessoal do Tocantins, porque eu nunca digo palestra. Minha forma, assim, de exposição é uma forma, assim, bem clara e uma forma de não dizer, assim, palestra, e sim uma conversação fraterna. E eu falei para ela o tema, ela chocou, ela disse, Gracita, esse é o tema do CD. O tema do CD, ela disse, é o tema do CD. E tem uma parte da música, que ela mandou a música para mim, não cantada, mas escrita, que eu queria colocar para vocês. Que fala assim, desperta teu ser, que gira, gira a caminho da luz. Vai passando tua sombra, te ilumina nos caminhos de Jesus. Então, é justamente
este florescer do nosso caminho. E chegou a hora do nossa semente frutificar. Esse frutificar que o nosso espírito dá depois da flor, que muitas das vezes cai para poder originar o fruto, que precisa desse tempo para ele crescer, de verde e amadurecer. E esse fruto é o amor. Esse amor que muitas vezes está como indulgência, que está no capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo. Que nós precisamos ser intransigentes com as nossas atitudes, indulgentes com os nossos irmãos. Esse fruto, que é o amor, que devemos praticar por execução de todas as fases que já passamos, que não é difícil, que também não é fácil, depende da maturidade de cada um. E no início, antes de iniciar a reunião, nós estávamos falando sobre clima, sobre a extração. Um dizendo que estava sol, outro dizendo que estava frio. E aí? Qual no momento está a nossa estação? O nosso clima íntimo? Está nublado? Está chuvoso? Ou está com sol? É uma reflexão que devemos ter para poder buscar nesse adubo divino, que é o Evangelho, essa mudança de clima e de estação dentro de nós. Então, essa indulgência faz parte da nossa vida e tem que ser trabalhada como oficina diária em nós. Porque é com essa indulgência que nós não criticamos, não julgamos, perdoamos, seremos mais flexíveis e, acima de tudo, vamos amar intensamente aquele que equivocadamente está tendo determinadas atitudes. E a parte que fala no capítulo 10º diz: sede, pois, severo convosco, indulgente para com os outros. Precisamos conhecer a nós mesmos. Precisamos nos olhar no espelho da vida e ver muitas das vezes que quando deixamos de ser indulgentes e vemos o erro do nosso irmão, muitas das vezes estamos fazendo pior. Pior porque aquele irmão pode não ter a consciência que nós temos, nem o conhecimento que nós temos. Que o nosso irmão deve estar no momento ainda de romper a casca e subir ao solo. Mas que nós precisamos e temos o dever de cristão de poder florescer através desse amor do fruto do Evangelho. E no livro Libertação do Sofrimento, fala o seguinte: a árvore veneranda desenvolve-se, aumenta a copa, multiplica os galhos amigos, floresce-se, frutesce, vincula as raízes mantenedoras da seiva da sua vida sobre o apoio do orvalho, do ar e do sol. Esse capítulo é o capítulo 21, que se titula As Raízes, desse livro, Libertação dos Sofrimentos, de Divaldo Pereira Franco. Esse livro tem falado muito alto ao meu coração,
E foi através desse livro que me veio a ideia de poder trazer essa fala para vocês. E nesse instante, como o tempo já me pede para calar, gostaria de agradecer a todos vocês por me oportunizar esse momento. Fico muito grata por estar com vocês. Fico muito grata pelo convite que João Paulo me fez. Que vocês possam receber a energia dessa cidade linda que convida cada um de vocês para vir conhecer. Que vocês possam, onde quer que vocês estejam, que o fruto de vocês possam se estender ao mundo. Que o sorriso, o abraço, a escuta possa florescer no mundo. E que nossos frutos dê sementes. Que nós sejamos semeadores também de novas sementes. E com todo esse amor, com todo esse adubo divino do Evangelho, com todo esse semear, convido a cada um de vocês a pensar na semente que eu pedi para cada um pensar em qual fruto. E que agora vocês pensem no fruto pronto, maduro, pronto para ser servido. O fruto do amor de Deus na nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Muita graça e muita paz a todos vocês.